Como muitos já sabem, este personagem é da contraparte do Mephiles do universo principal, mas a diferença é que não teve seu corpo invadido pelo Mephiles. E foi uma causa antes de outra entidade sem nome que havia invadido somente temporariamente e ter criado um corpo físico idêntico a ele. Então começou a causar destruição, matando milhões no processo. Mas o Mephiles do universo principal percebeu esta mudança, mesmo que não mude o seu universo, não causando um paradoxo temporal, mas em uma bifurcação, onde um universo é criado de outra semelhança, ou seja, uma dimensão idêntica, mas de futuros diferentes. E é este o caso. A entidade sem nome foi impedida logo depois do Mephiles ter chegado neste universo. Cronologicamente, isso foi semanas antes da morte do Heitor, e mesmo assim, não mudou muita coisa. A não ser de não ter Mephiles ter entrado no corpo dele, e nem mesmo Iblis ter entrado no corpo do seu irmão mais novo Miguel, e na mesma época que o Heitor morreu. Aqui que nesta versão o Gustavo sofreu mais do que o do universo principal. Justamente por ter surtado após ficar no hospital por alguns dias após tentar parar os antigachas. Depois, ele ficou silencioso e melancólico, e semanas depois ele decidiu dar um basta. Ele fica na sala sentado estático até que sua mãe vê ele preocupado, com as coisas que aconteceram antes. Ele se pergunta de como iria fazer desde então. Depois ele foi na cozinha calmamente, e sua mãe tenta dizer o que ele iria fazer, e do nada, ele começa a gritar e xingar ela enquanto destrói a cozinha com o pé de cabra. A sua mãe fica possesso, sem o que dizer, mas volta a falar com preocupação. E novamente ele repreende ela de que ela não fez nada o que presta para ele e de não ter nunca amado ele enquanto precisava. E logo depois, alguém entra na casa dele, o Wendell, que ainda na época já havia discutido com o Frederick lá atrás. Mas com as consequências que o entidade sem nome causou, muitas coisas ficaram diferentes. O Wendell tenta acalmar a situação entre os dois, e o Gustavo fica confuso do que ele estava fazendo. Mas ele surta novamente enquanto agarra ele descobrindo que o Gustavo havia pegado uma pistola de um amigo de um familiar próximo, e culpa o Wendell também de que deixou Heitor morrer e também o deixou para morrer. Mas logo depois, uma sirene de polícia é ouvido perto da casa. Descobrindo que o Wendell havia chamado para a polícia por motivos que havia suspeitado do Gustavo, do modo que estava agindo após a morte do Heitor. Então o Gustavo saiu da casa e viu as polícias lá fora, pedindo para soltar, e ele tenta responder com o que estavam fazendo. Como na época que ele tinha 16 anos, os policiais não chegou a dar nenhum tiro nele, e ficou tentando apontar para impressionar. Mas foi em vão quando ele surta novamente disparando a arma para cima. E fala gritando que poderiam atirar quanto à vontade, só que a irmã dele, a Milena, que também estava na casa se revolta para calar a boca de todos. E de que isso é assunto de família, e o Gustavo começa a relembrar com o que passou com Heitor antes de morrer em sua mente, e pensa atirar alguém na sua frente para surtar novamente, contudo, mas ele para por um instante, para acabar com tudo aquilo. Ele pensa atirar, em nele mesmo. Os gritos de sua mãe e de sua irmã ecoavam para ele, enquanto seu irmão Miguel, na época com 11 anos, só observa tudo em seu quarto. Os gritos falaram mais alto e o Gustavo acaba desistindo, e solta a arma no chão. E depois ele acaba sendo preso e mandado para um hospital psiquiátrico, e fica lá por dias, até que mandaram sair enquanto sua mãe e sua irmã ficam esperando por meia fora para ele sair. Ele sai totalmente apático com tudo, com raiva. Discute com sua mãe novamente de por que ficou esperando por ele. Apesar de tudo, ela tenta se justificar, mas foi em vão. E ele fala que as coisas mudaram para todos, e diz que ele desistiu, e se virou para trás para ir embora. E ela tenta ir até ele para explicar tudo, e de repente, ele se vira novamente, mas não foi para falar, e sim, para dar um soco no rosto dela sem nenhuma hesitação, e ela cai no chão, e sua irmã se assusta com isso. E ele sem dar nenhuma resposta. Ele vai embora, mas não para casa, mas foi sem rumo, e desde então, pensou em para se livrar do seu sofrimento que passou, começou a matar criminosos, não por justiça, mas também por vingança. Com seu olho ferido, começou a cicatrizar por um tempo, e meio desse tempo, assim como sua versão do universo principal, muita coisa também rola no meio desse tempo, mesmo com diferenças aqui e ali. E um ano depois especificamente, ele já matou grande parte dos antigachas, só no Brasil mesmo. Já nos Estados Unidos haviam outros deles, e nesse tempo, ele pensou matar também uma traidora do seu ex-amigo Wendell e o Frederick, e o faz, mas ela no entanto, joga um pote de ácido no olho direito no mesmo lugar ele foi ferido e que cicatrizou. Irritado,
puxa o canivete de seu bolso e arranca os intestinos dela, e ela morre minutos depois do ataque. Mais um ano depois, continuando a matança, em 2021, ele reencontra a sua amada Eloá, que na época estava na faculdade depois de se formar. E obviamente ela não aguenta o seu reencontro com ele, que começou a relações escondidas pelos pais dela, e quase 9 meses depois, nasceu seu filho, que é contraparte do Kazumi deste universo. Enquanto ele nasceu, antes do nascimento, os pais começou a suspeitar que a Eloá estava grávida escondida por alguém, e nascido, os pais dela ficam chocados em saber de quem era o pai, e era o Gustavo, que nesta época já estava com entre 18 e 19 anos, descobertos. Diz que eles não estavam preparados para a voz para eles, e nem mesmo a Eloá sendo mãe prematuramente, e os dois mandaram o bebê para outro país, em Chile, e que no momento passava no inverno. Ele encontra numa vila próxima, e conhece um senhor que morava lá e entrega o bebê para ele, e diz que estava fazendo para o bem dele. Com as coisas que se auto-admitiu, o bebê perderia a sua inocência ainda cedo com os atos do seu pai Gustavo, e depois, Gustavo e Eloá foram embora de carro mudados, e depois que voltou pro Rio de Janeiro, os dois se despediram, e ele continua como sempre com a matança dos pobres no mundo, e como nesse universo não tem um Mephiles ou Iblis para causar alvoroço. O plano de reescrever o universo não existe aqui, e para que o vídeo não fique muito longo ou que possa gastar a bateria do meu celular toda, vou dar uma time skip até no ano de 2024, em abril especificamente. Já nesse tempo, ele já é experiente em matar com armas de fogo e entre várias outras, e também mudanças no seu corpo. Por exemplo, também que ele fez exercícios para que possa ficar de forma, e aliás disso, é que ele já foi preso novamente, e dessa vez foi numa cela. E não durou por muito tempo, ele orquestrou a fuga e fugiu de lá, ficando foragido desde então, e com mudanças temporais causadas por sua contraparte principal, ele inexplicavelmente foi teletransportado para outro universo. Especificamente no inferno, mas não em um inferno qualquer, sem saber. Ele foi pro universo de Asbin Hotel e de Eluva Boss. Ele foi correndo atrás de respostas, mas nada. Então foi até num lugar meio decadente do Anel do Orgulho, onde ele conheceu o Blitzu perto de um bar próximo, e ele disse furiosamente de onde ele está e como é esse lugar, com aquele vídeo no ano passado explicando de como ele veio parar aí, e também dos vídeos de ele ficando no lado da equipe de assassinos por dinheiro do Blitzu, onde conheceu Moxie e sua esposa Amelie. E também por ter se apaixonado com a filha adotiva do Blitzu, que é um cão internal, Luana. No começo não se davam bem, mas depois de um tempo, ela começou a se identificar com ele da forma de ele ficar distante comparado aos outros, e começou a ter relações com ele, e se apaixonando. Mal sabe que outro cão infernal chamado Vortex tinha tido uma paixão por Luana antes, e durante esse tempo muita coisa aconteceu, e novamente repetindo o que eu falei no ano passado. Ele foi especificamente durante entre episódios 5 e 6 da primeira temporada da animação, mudando algumas coisas aqui e ali na segunda temporada, e esse tempo todo, só se passaram 10 meses, e nesse tempo, o Gustavo quase um ano por lá, como ele foi antes do Mephiles chegar no Asbin Hotel cronologicamente, e que depois dos últimos vídeos do Elverso do canal, o Mephiles recomendou num manto para o Gustavo, que no momento ele tava algo que tem significado com simbolismo com a morte. Uma especificamente um ceifador. E o Mephiles desenvolveu um dispositivo onde o Gustavo possa voltar para o seu universo depois de quase um ano. E no fundo, Mephiles já sabia que esse tempo todo o Gustavo era de uma realidade onde aquela entidade sem nome havia invadido no Terra e causado destruição por lá. Mesmo que seja algumas horas, o Gustavo volta e reencontra Eloá depois de anos. E ele que também mudou a forma com que age, também mostra a ela que pode mudar de aparência através do cinto, mudando a voz, altura e até mesmo trocando de gênero à vontade, e também mostrou a ela como é viajar entre dimensões através do dispositivo. Mas com descuido dele, os dois foram pro universo de um dos desenhos mais detestáveis para ele, Steven Universo, e volta para o universo onde ele estava, e mostra também para ela onde fica o Asbin Hotel. Como ouvido pelo Mephiles lá atrás como era localizado, e ficou por lá por alguns dias, e os dois voltaram para o seu universo, e no momento que ele estava no Asbin Hotel, a sua aparência de mudar de forma apresentou consequências de mudar de DNA de um arcanjo, por ter asas de um, mas depois volta ao normal, e até a Charlie fala que muito parecido com seu tio arcanjo Maicon. E nos últimos vídeos ainda aberto neste universo,
como explicando onde aconteceu muita coisa. O Gustavo durante esse tempo se encontrou em uma máfia internacional onde matou um dos líderes. E de que a tal da Charlotte era filha dele treinada por mesmo. E bom, isso foi um vídeo bem longo para mim, com muita explicação para rolar nos futuros vídeos. Eu farei mais com detalhes.